seguimos aqui contando que o ex-assessor do ex-presidente Jair Bolsonaro, o Felipe Martins, tem até hoje para enviar explicações sobre um eventual descumprimento de uma medida cautelar imposta pelo Supremo Tribunal Federal após ele ser condenado. Vamos conversar com a Rani Veloso, que tem mais informações. O que é essa explicação e a quem deverá ser enviado, então, essa resposta, esta justificativa, Rani? Ainda não, viu, Bruno? Ainda o Supremo Tribunal Federal não recebeu, mas o ministro Alexandre de Moraes deu prazo de 24 horas em um despacho feito ontem, ou seja, o prazo termina agora à tarde. A defesa de Felipe Martins, condenado a 21 anos por tentativa de golpe, deve prestar esclarecimentos sobre o uso das redes sociais pelo condenado. Isso porque, de acordo com o ministro Alexandre de Moraes, foi acrescentado nos autos do processo que Felipe Martins teria usado a rede social LinkedIn para busca de perfis de terceiros e que isso teria sido veiculado também pela imprensa, e por isso ele pediu esses esclarecimentos no prazo de 24 horas. A gente lembra que Moraes determinou a prisão domiciliar de Felipe Martins e outros 9 condenados na trama golpistas, que são condenados dos núcleos 2, 3 e 4, no último sábado, depois da tentativa de fuga de Silvionei Vasques, ex-diretor-geral da Polícia Rodoviária Federal e que tentou fugir do Brasil na última sexta-feira pelo Paraguai. Ele foi preso na sexta-feira ainda, entregue às autoridades brasileiras, e no sábado chegou aqui em Brasília, onde permanece preso na Papudinha. Por risco de tentativa de novas fugas e citando inclusive o caso de Silvinei Vasques e de também Alexandre Ramagem, que esse conseguiu, de acordo com as autoridades, fugir para os Estados Unidos. A gente sabe que ele segue nos Estados Unidos. Alexandre de Moraes citou que haveria nova possibilidade de fuga e, portanto, determinou essas prisões domiciliares, dentre elas Felipe Martins, que além de ser monitorado por tornozeleira eletrônica, também foi proibido de usar as redes sociais e, portanto, logo na segunda-feira, 2 dias depois dessas medidas cautelares impostas por Moraes, ele teria descumprido a usar essa rede social e, portanto, deve esclarecimento sob pena de conversão da prisão domiciliar em prisão preventiva, portanto, em cela. A gente lembra que o caso dele não foi transitado em julgado, apenas o núcleo 1, que envolve o ex-presidente Jair Bolsonaro, esse sim acabou, e os núcleos 2, 3 e 4, esses ainda estão na pendência da publicação do acórdão do Supremo Tribunal Federal, acórdão do julgamento, dos julgamentos no caso, e depois o prazo para as defesas será aberto para que eles possam apresentar recursos, né, que são aqueles embargos de declaração, e só depois disso, se aceitarem ou não, é que o caso vai transitar em julgado. Enquanto isso, ele está sendo monitorado exatamente porque o ministro Alexandre de Moraes citou que o modus operandi da organização criminosa condenada pelo STF dá aí todos os indícios de possibilidade de planejamento de fuga para fora do território nacional. Se tivermos resposta, Bruno, ainda nessa edição do Tempo Real, que já está acabando, a gente volta aqui ao vivo com a resposta da defesa de Felipe Martins. Volto com vocês. Rani Veloso, com as informações sobre a situação de Felipe Martins, explicações ao ministro relator Alexandre de Moraes, e algo muito normal, muito comum dos advogados, a defesa ganhar esse tempo, esperar até, de fato, no último minuto quase, para enviar essa justificativa. Já já a gente volta a conversar. Quero ouvir o Gesualdo Almeida, que, repito novamente, é também advogado. Os nossos analistas têm essa experiência no mundo jurídico. Gesualdo, e agora o que fazer numa situação como essa? Felipe, que foi condenado, está aí esperando, inclusive, para apresentar novos recursos, mas uma suspeita de que ele não tenha respeitado essa orientação do ministro relator Alexandre de Moraes, essa medida cautelar imposta pela Justiça. O que deve acontecer mais com Felipe Martins se essa justificativa não convencer a Justiça? Bruno, vamos fracionar essa análise em 2 momentos. O primeiro, a prisão domiciliar do Felipe Martins, que não tem nenhum fundamento. Veja, Alexandre de Moraes decreta essa prisão domiciliar ao argumento de que o Ramagem fugiu, de que a Carla Zambelli fugiu,
Ora, vigora no Brasil o princípio da individualidade da pena, cada um responde por si. Esse indivíduo, Felipe Martins, não pode estar preso por ato imputável a terceiros. Esse é um fato, ao meu ver, intransponível. Porém, preso está. E se está preso de forma domiciliar, ele deve cumprir as medidas que lhe foram impostas e que se depreende do artigo 319 do Código de Processo Penal. Entre eles, a proibição de ter acesso à rede social, o que não é questão de censura. Vamos imaginar que um preso não pode ter acesso a um telefone celular? Não é um padrão penitenciário isso? Da mesma forma, quando se impõe uma prisão domiciliar, pode-se impor restrições. E essas restrições foram descumpridas. E se descumpridas foram, o próximo passo é a prisão celular mesmo, colocado em cela individualizada. Emerson, quero ouvi-lo também sobre essa situação, porque os aliados, tanto de Felipe quanto o seu advogado, enfim, o entorno, eles acabam fazendo uma defesa de que Felipe não tinha conhecimento, de que não viajou para os Estados Unidos e que não deveria ser envolvido em todo esse enredo de uma tentativa de golpe de Estado. E agora, novamente, com novas explicações que serão fornecidas à Justiça. Como você vê esse histórico de envolvimento de Felipe Martins sobre os atos do 8 de janeiro? Pois bem, na verdade, o que acontece, Bruno? A todos os ex-integrantes, né, do chamado núcleo duro do bolsonarismo, eles até hoje seguem sob o escrutínio permanente da justiça, isso é indiscutível, né? Vivemos, na verdade, um momento de hiperjudicialização da política, isso é muito nefasto, né? Porque nas decisões técnicas, sem dúvida, elas acabam produzindo efeitos diretos nesse tabuleiro eleitoral. E Felipe Martins não é diferente, fazia parte, né, desse núcleo duro e sofre consequências das quais sem o trânsito em julgado, elas ferem, assim, de uma forma muito latente ao que nós temos nos institutos, né, do Código Penal e processo Penal. Não há o trânsito em julgado. Esse caso não tem como não ser diferente, será muito parecido com o caso do ex-presidente Jair Bolsonaro, em que a justificativa será apresentada, mas dificilmente será aceita. E, obviamente, tão rápido como foi do ex-presidente Jair Bolsonaro, será declarado o trânsito em julgado e o início do cumprimento da pena. Esse é o grande problema. A discrepância aqui na própria grade do programa, acabamos de ver aqui que um serial killer condenado a mais de 72 anos fugiu, né, de uma penitenciária, está nas ruas, oferecendo um enorme risco à sociedade brasileira, mas na contramão de direção, essa hiperjudicialização trouxe esse cenário, esse protagonismo do judiciário em face de determinados grupos, né, políticos, dos quais são divergentes ao qual o governo atual está, ou que pensam, e são colocados, encarcerados, condenados, como se criminosos contumazes são. É muito delicado esse quadro hoje do judiciário, mas será apresentada a justificativa, mas eu acredito que não será diferente como foi a do ex-presidente e dos outros incluídos nesse chamado núcleo duro do bolsonarismo.